Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, hoje para falar de um assunto, doutor, que eu imaginava que poderia ter ficado para trás, né? Não 2023 de novo, mas infelizmente a realidade impõe a gente tratar desse tema, que é uma nova variante da Covid que está crescendo aqui nos Estados Unidos. É algo de muita preocupação em outras partes do mundo também, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para o Ivan, para os nossos ouvintes. Barão, vamos fazer a recapitulação dessa história das variantes, porque no começo, lá em 2020, a gente dava nome para as variantes dos países, né? A variante da África do Sul, variante do Brasil, variante de Manaus, variante de Wuhan. E a OMS falou, para com tudo isso, porque tá ficando algo meio xenófobo um pouco, né? Vamos colocar letras do alfabeto grego. Aí virou variante alfa, beta, gama, delta, e desde 2021 só circula a Ômicron. E a Ômicron tem as subvariantes, o vírus que está evoluindo, né? E uma semana atrás, alguém ali que estava estudando vigilância genômica apelidou o nome de uma nova variante de Kraken. Barão e Ivan, você sabe o que é Kraken? Eu tive que olhar isso fazer um Google. É um polvo gigante, né? Eu acho, né? Eu até mandei foto aí, não sei se vocês viram a foto da lula gigante. Isso é uma coisa da mitologia nórdica, uma lula gigantesca, assim, sem nenhuma conotação política, gente, pelo amor de Deus. Então foi chamado dessa variante, desse monstro, porque essa nova variante, que já está em 25 países, já inclusive tem caso no Brasil, tanto no interior quanto capital, já feito o diagnóstico de vigilância genômica, ela é a mais transmissível de todas, né? Tem escape vacinal, 30% dos casos de Covid no final do ano nos Estados Unidos são secundários a essa variante. Então, aquela história, né? A gente tem que observar o que vai acontecer de novo nas próximas semanas, não é nenhum pânico, a gente cada vez mais está vendo, aí apareceu, olha só o monstro, aí está o Covid, essa variante chama XBB1.5, derivada da BA2, então olha assim, é uma comparação até meio assustadora, meio mitológica, mas dá para a população ter medo nesse momento com relação a essa variante. A questão é, você que está escutando a gente, que ainda não tomou seu esquema completo, lá com 4 doses, ainda é tempo de tomar o esquema vacinal. Óbvio que para essas variantes, as vacinas bivalentes vão ter uma performance melhor. O Brasil já teve compra desse lote de vacina, estamos só para definir quem vão ser as populações prioritárias para tomar essas vacinas bivalentes. Muito provavelmente vão ser pessoas idosas, com comorbidades, doença de base, mas ainda não há uma definição de quando vai começar a campanha de vacina bivalente e para quem vão ser as pessoas prioritárias nessa campanha de imunização. Bom, doutor, é o que o Barão falou aí no começo, né? Achei que não iríamos mais falar sobre isso. E aí a gente tem, nesse momento, olhando para o Brasil, calendário vacinal atrasado das crianças, as vacinas que estão sendo aplicadas. Acho que, se bobear, em muitos lugares o calendário dos adultos está atrasado. Vacinas que não pegam as variantes que a gente já conhecia. No final das contas, a gente está caminhando para aquilo que o senhor sempre disse aqui, né? A gente vai precisar aprender a conviver com a Covid-19, mas o que eu queria te perguntar é, ainda em que pese o fato de que estamos com esse atraso na vacinação, novas variantes, elas não vão causar o mesmo estrago que causavam há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando elas chegavam e eram descobertas, ou eu estou falando besteira? Não, exatamente. O que acontece? Você tem lá um vírus que circula pela primeira vez, lá em 2020. Ninguém era vacinado, ninguém tinha pego Covid. Então, óbvio que, do ponto de vista imunológico, é muito diferente. Quando já se passaram aí pelo menos quase 3 anos de pandemia, muitas pessoas já entraram em contato com o vírus SARS-CoV-2, tiveram Covid, foram imunizados. Então, o poder que esse vírus tem de causar uma doença grave na pessoa é menor. Então, o que fica são as populações que têm a imunidade baixa, né, que são aquelas classicamente que evoluem para a forma mais grave de doença, por exemplo, a influenza, tem as populações mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com comorbidades. Essas populações, infelizmente, ainda vão ser, durante muito tempo, as populações que podem ter o Covid grave, serem entubadas, ir para a UTI, evoluir para um desfecho de gravidade. Agora, você tocou num aspecto que é muito relevante a gente discutir, é a questão, primeiro, a gente precisa ter logo no Brasil essas vacinas de performance melhor para a Ômicron. Em contrapartida,
trazer de novo a confiança da população com relação às vacinas. A gente tem uma cobertura vacinal de pólio horrorosa, com chance do Brasil novamente ter caso de pólio. O Brasil tinha o selo de erradicação, a gente fica com medo realmente dessa cobertura baixa para um monte de doença infecciosa para o descrédito da população. Então é importante a gente lembrar, tem calendário do adulto, tem calendário da criança, tem calendário do idoso. É importante que você consiga não só se atualizar para a vacina de Covid, mas também ver que vacina que você poderia colocar aí do seu painel de prevenção. Muito bem, doutor Álvaro com a gente sempre trazendo informações, detalhes e alertas importantes nessa maluquice que a gente está vivendo, né? Achei curioso o doutor Álvaro explicando ali, ele foi atrás para saber o que era o Kraken, né? É uma lula gigante, não tem nada a ver com política, né? Eu sempre fico pensando aquele biólogo, né, que trabalha com o Lula. Não, eu trabalho com o Lula, mas não tem nada a ver com político, eu pesquiso o Lula, eu sou um biólogo, né? Eu nasci no dia 13 de junho, por exemplo, eu nasci no dia 13, não tem nada a ver com política, enfim, virou uma maluquice. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, até semana que vem. Obrigado, Barão, obrigado, Ivan, ótima semana para todo mundo aí.